Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Aqui Pode, podcast do aquinoticias.com, que hoje vai tratar sobre um tema importante, relevante para quem é digital influencer, para quem trabalha com produtos digitais, para quem trabalha na internet, com Instagram, de uma forma em geral. Vamos tratar hoje do direito digital e quais são os seus direitos em relação a isso. Para tratar desse assunto, eu tenho aqui comigo a especialista, né, a advogada, a doutora Duda, ela que é especialista em direito digital. E ao meu lado, para bater esse papo com a doutora Duda, eu tenho o jornalista Diógenes Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Diógenes. Obrigado, Flávio, aos amigos do aquinoticias.com. Vamos falar a respeito desse importante tema que está norteando o momento. Né? Tá em alta. E nada melhor do que ela. Seja bem-vindo, doutora Duda. Muito obrigada pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre o direito digital, onde não é terra sem lei, nós precisamos de fato seguir a legislação e justamente entender os nossos direitos para buscá-los, né? Não adianta só sabermos, mas não sabemos o que fazer com esses direitos que nós temos previstos. Exatamente. Eu tenho certeza que do outro lado muitas pessoas já ficaram cabulosas. Não é terra sem lei, doutor? Não é terra sem lei. Exatamente. E assim, pra gente iniciar esse bate-papo, vamos falar de uma forma geral, antes de entrar num assunto importante para quem já teve Instagram derrubado, não sabe o que fazer, fica com a gente aí até o final que a doutora vai dizer o que fazer. Mas, doutora, por que não é terra sem lei? Tudo que nós fazemos na internet, ele segue a legislação. Na verdade, tudo que fazemos na nossa vida deve seguir a legislação. Muitas das vezes nós acreditamos que estar atrás de um celular, estar atrás de um perfil não identificado, que nós conhecemos como fake, as pessoas não vão chegar até você. Então, as pessoas cometem crimes, as pessoas difamam, as pessoas fazem o que quiserem, utilizando esses fakes, acreditando que não vai ser identificado, que não é a mesma coisa que você estar na rua e a pessoa sabe, te conhece. Mas nas redes sociais, as pessoas acabam, de fato, ficando mais fortes no que querem fazer, porque, em regra, tem uma falsa sensação de anonimato. Mas tudo que nós fazemos na internet, inclusive as próprias plataformas, devem seguir a legislação. Então, todo o cuidado deve ser também na vida real, quanto também na vida digital de todo mundo. Então, quer dizer que eu não gosto de uma pessoa, doutora. Tô de mal com um familiar ali, acabei o relacionamento, mas ainda tô com aquela mágoa. Criar aquele fake ali para seguir, detonar a pessoa nas redes sociais de forma anônima não cola. Cola só até a página 2. Se a pessoa quiser identificar quem é o responsável, vai depois da página 2 e consegue sim identificar o fake. Inclusive, dependendo do que você fizer com o fake, você pode cometer uma série de crimes que você nem vai imaginar que às vezes está cometendo. Numa situação de difamação, por exemplo, crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria, que acontece muito na internet, mas numa situação, por exemplo, de ex-cônjuge, pode até entrar numa questão de stalker, que aí a gente fala de outro crime. Então, podem ser cometidos diversos crimes mesmo você achando que está anônimo, mas na verdade então não está. Então a galerinha que está aí na rede social achando que é terra sem lei deve ficar bastante antenados, porque as regras também valem para o mundo digital. Para o mundo digital. Tanto que há regras que existe essa área, né, o direito digital. E, doutora, a gente falou um pouco aí dessa questão social mesmo, né, mas a gente sabe que a rede social hoje ela é muito utilizada do ponto de vista comercial, para promover eventos, promover produtos e serviços. E vira e mexe, né? Sempre aparece um caso ou outro que a pessoa teve o esforço ali de construir uma rede social sólida, né? Produzir conteúdo, consolidou a rede social e de repente essa rede social ela é derrubada pela Meta, por exemplo, né? O que leva, né, a essa derrubada? E às vezes as pessoas terminam alegando que não fiz nada, eu não publiquei conteúdo irregular, não publiquei conteúdo com cunho sexual nem violento, e mesmo assim minha conta foi derrubada. A que se deve essa derrubada? É normal? É legal? Não é normal, mas é muito frequente. Muito frequente, mais do que nós queremos no dia a dia. Muitas das vezes nós trabalhamos incansavelmente para criar uma autoridade. Hoje em dia nós precisamos estar nas redes sociais. Você não vende se você não estiver nas redes sociais. Além de vender, você cria sua autoridade.
Então, você tem ali uma quantidade de seguidores que pode sim entrar até como um patrimônio digital. Houve uma discussão até na época, falando sobre isso, na época que a Marília Mendonça faleceu, houve-se uma discussão para onde iria a rede social dela, quem ficaria com essa rede social. Então, essa rede social pode sim ser considerada um patrimônio e justamente por conta de todas essas vertentes, seja as vendas que nós fazemos diariamente, as empresas que fazem vendas, que vendem serviços, e as pessoas que trabalham com a própria imagem, como os influenciadores. Então, há diversas possibilidades de uma conta ser derrubada. E muitas vezes essa derrubada é irregular, ou seja, não é devida essa desativação. A primeira delas, que é a irregularidade principal que nós temos, é uma falha na automação. Não tem outra justificativa a não ser isso. A Meta, o Facebook em si, o Instagram, ele tem uma série de robôs, que nós podemos dizer assim, automações, que falham, que olham para um conteúdo e acreditam que aquele conteúdo violou as políticas. Ou justamente, de uma forma arbitrária, desativa a conta. E essas contas, de fato, sem motivo algum, elas podem ser reativadas, e elas devem, porque é de fato um direito do consumidor, no caso das empresas ou também da pessoa física. Mas além dessa derrubada irregular, que acontece de forma arbitrária pela Meta, nós também temos as derrubadas por muitas denúncias, e essas denúncias podem ser até de má fé. Porque, lógico, tem conteúdos que de fato precisam ser denunciados, mas muitas das vezes tem gente que trabalha lá do concorrente, vai lá e fala assim, não, vão denunciar várias vezes essa conta aqui, que é do meu concorrente, para cair. Acontece também. Também é uma desativação irregular. Então, tanto a desativação pela Meta de forma arbitrária, como as denúncias de má-fé, são desativações que são facilmente reativação devida, justamente porque não deveriam ter sido desativadas. Mas tem aquelas outras que, de fato, precisam ser desativadas. Numa situação de violação de direitos autorais, utilização de marca de forma indevida, divulgação de conteúdos de cunho sexual ou que possa gerar algum desconforto, discurso de ódio, agressões, tudo isso, de fato, também levam à derrubada, mas essas derrubadas são, de certa forma, devidas, porque é uma forma de demonstrar, mais uma vez, que a internet não é terra sem lei. Então, todo cuidado é pouco em diversos lugares. Quando eu falo muito de derrubada por violação de direitos autorais, acontece em pequenos empresários estarem violando e sequer ficarem sabendo que estão violando. No caso de utilização de marcas, emblemas de futebol, nomes que não foram autorizados, símbolos que não foram de fato autorizados pelo titular do direito. Então, isso sim pode gerar uma derrubada da conta. Há uma suspensão, essa suspensão, a Meta libera um prazo para apelação, que seria um recurso, e depois pode desativar permanentemente. Isso tudo dentro da própria plataforma. Isso tudo dentro da própria plataforma. E todas essas proibições, essas regras estão exatamente quando a gente vai abrir a nossa conta nas redes sociais, aquele pontinho ali, clique aqui, aceite aqui, que a gente não leu e aceitou. Não, ainda tem escrito li e aceito. Você só aceitou, porque ler certamente você não leu. Geralmente essas políticas estão lá dentro mesmo? Estão. Eles deixam claro ali. Eles precisam deixar claro. Nós, como usuários das plataformas, independentemente se nós gastamos com a plataforma ou não, porque existem aqueles empresários e influenciadores profissionais que eles investem em tráfego pago, por exemplo. Então, eles dão dinheiro para a plataforma, vamos dizer assim. Mas existem pessoas que não trabalham com tráfego pago, que não fazem anúncios. E ainda assim, essas pessoas que usam as redes sociais de forma 100% gratuita são consumidores. Porque na hora que fez a conta, leu e aceitou os termos de uso. Naquele momento, você firmou um contrato entre você e a plataforma. Isso seja a Meta, Facebook, Instagram ou WhatsApp, TikTok, YouTube, todas as redes sociais que nós aceitamos, até aplicativos mesmo de que não são redes sociais de fato, nós firmamos um contrato entre nós, usuários, como consumidores, e a plataforma. Então, ali é um contrato que tem essas previsões. E, por óbvio, ela precisa trazer uma possibilidade de você recorrer das alegações dela. Se ela falou que você violou a política, então me mostra que você não violou a política.
E aí, essa possibilidade de recurso é feito dentro da própria plataforma. Qualquer pessoa que tiver a conta suspensa pode fazer esse recurso dentro do aplicativo. Tá, aí entra dentro do aplicativo. Aí, Exato. mas mesmo assim eu me senti, de certa forma, injustiçado, recorri ali aos termos da plataforma, mas não consegui ter novamente a minha conta recuperada. Uhum. O que fazer? Nós podemos imaginar isso como uma espécie de passo a passo, porque quem trabalha com as redes sociais, todo minuto é precioso, porque muitas das vezes se você vende 10 produtos do dia com o seu Instagram, se você ficar um dia sem Instagram, você vendeu 0. Já tem um grande prejuízo. Já tem um grande prejuízo. E acontece, imagina isso consequentemente nos outros dias. Então, podemos imaginar como uma espécie de passo a passo. A conta foi suspensa, o que eu faço? Primeiro passo, recorre. Para avançar para um processo judicial, eu preciso demonstrar principalmente que eu tentei resolver com a plataforma. Porque a principal forma de demonstrar uma falha na prestação de serviço é demonstrar que tudo que eu pude, eu fiz, e ela não fez a parte dela. A plataforma, no caso, seja qualquer rede social. Então, houve a suspensão, entra com recurso. E aí, ali, a plataforma ela vai analisar o seu recurso, vai depender. Tem algumas que voltam, isso é muito bom, porque ali já se resolve. Algumas, com o próprio recurso feito pela pessoa, a página volta ao ar. Não voltou, a conta pode ser suspensa e desativada permanentemente. E aí não tem mais possibilidade de recurso administrativo. Tudo isso que eu estou falando tem que ser printado, é muito importante. Porque, como eu disse, eu preciso demonstrar num processo que eu tentei. Eu não estou entrando com processo porque eu quero ganhar dinheiro. Não, eu estou entrando no processo porque foi a única solução que eu tive. Os prints. Os prints. Exatamente, os print prints. eterno. Não, eu falo que nós advogados agora é tudo cheio de print, porque qualquer coisa que você fala é só printar que tá ali. Não Tá tem? registrado. Exatamente. Aí entra IA do outro lado. Aí entra IA. Existe uma forma de você trazer validade jurídica para os prints, porque acaba que algumas coisas são manipuladas, né? As plataformas não costumam muito contestar os prints. Mas se você for, por exemplo, brigar com uma outra pessoa física, né? No caso, você identificou o fake, vamos dizer assim. Identifiquei o fake que estava falando mal de mim. Eu vou processá-lo. Difamação, ele falou mal de mim, não era para ter falado, quero uma indenização dele. Certamente, ele vai falar assim, não, isso não foi eu que fiz. Ele que manipulou, ele que usou lá a IA para fazer o comentário. Nós temos um Judas, É uma técnica de defesa, né? Exatamente. Mas aí nós conseguimos trazer validade jurídica para esse print para demonstrar que não foi manipulação, é um print real, verdadeiro, é um print real. E acontece muito nesses casos. Tem como fazer pela ata notarial no cartório, mas hoje em dia no direito digital a gente tem os blockchains, que é feito tudo pela plataforma também, uma ferramenta que nós conseguimos trazer a validade jurídica também. E aí acaba toda a margem de falar que aquilo é fake, porque de fato aquele print é real. No caso das plataformas, é interessante que a gente não precisa disso, que elas, dificilmente, eu não vi nenhum caso até hoje que elas falaram que era fake, os prints. Então, nós vamos sempre tirando prints. Tudo que acontecer, conta suspensa, conta restrita, eu tô saindo da plataforma toda hora, minha conta tá caindo, tô deslogando, talvez uma tentativa de hacker. Vai tirando print, tudo vai tirando print. Fez a apelação, não conseguiu, conta desativada, print. E aí esse é o primeiro passo, documentar tudo o que aconteceu. Mandou e-mail, printa tudo que você fizer com a plataforma. E aí nós vamos para a seara extrajudicial, que é um passo seguinte. Essa seara, nós podemos ir ao PROCON para fazer uma reclamação, podemos, no Reclame Aqui, fazer uma reclamação, consumidor.gov, tudo isso é para juntar provas e demonstrar nossa boa-fé. Estamos fazendo o que podemos para reativar a conta. Tudo isso feito, nada resolvido? Infelizmente, processo judicial. Porque aí nós ingressamos com uma ação contra a plataforma, aí, independente da que seja, nós vamos acioná-la judicialmente, para que um juiz determine que a conta volte. E aí, é muito interessante que num caso de uma pessoa que vende, que usa as redes sociais profissionalmente, não dá para esperar 1, 2 anos até a sentença. O prejuízo
Imagina você ficar 2 anos sem sua rede social, porque um processo de fato precisa transcorrer, tem os prazos. E aí, nesses casos, nós pedimos uma tutela de urgência, que seria uma decisão feita inicialmente, com todas as provas, tudo demonstrado, a urgência da decisão que nós precisamos, o juiz determina. Facebook, Meta, TikTok, volte a conta dessa pessoa no prazo de 24, 48 horas. E aí, milagrosamente volta, sabe? Milagres. Milagres do direito. Agora, assim, doutora, pra quem tá assistindo a gente, às vezes fica pensando assim, cara, é tão rápido assim, porque a gente imagina a Meta fica lá no exterior. Né? Eu falo a Meta porque é uma das principais, mas muitas dessas plataformas não tem sede aqui no Brasil, né? Vamos colocar assim, né? Como nada é que contra a Meta, né? Não tenho nada contra. Nada Como contra, é que deixar você... claro, senão eles derrubam o nosso podcast. É só um exemplo, a Meta é boa, nos ajuda. Então, assim, como é que funciona esse processo? Né, pela legislação brasileira ou aqui onde a empresa foi fundada, foi instituída? Por mais que a Meta não tenha sede no Brasil, ela precisa seguir a legislação brasileira. E aqui nós falamos muito de Instagram, de Facebook, mas tudo que nós falamos, eles envolvem todas as redes sociais. TikTok, YouTube, Telegram, tudo isso. Todas essas práticas, esse passo a passo, deve ser seguido em todas as plataformas. Quando eu preciso acionar judicialmente essas empresas, a prioridade é buscar a sede no Brasil, porque a citação é muito mais fácil, a intimação é muito mais fácil. E no caso da Meta, por exemplo, aqui envolve tanto Facebook, Instagram e WhatsApp. E aí nós temos como acionar a sede no Brasil, que é o Facebook Brasil. Então, por mais que a Meta esteja lá fora, em outro país, nós acionamos como se fosse uma filial dela aqui no Brasil. Então, o trâmite de intimação é muito mais fácil, muito mais fluido no dia a dia. Para isso. E assim, você tem... Pode e assim, doutora, a gente sabe que existem vários segmentos na internet, né? Tem gente que vende produtos digitais, tem gente que tá vendendo serviço lá, odontologia, né? A contabilidade, mas tem algumas outras áreas que estão mais vulneráveis a serem derrubadas, né? Sim. Só poderia citar quais essas áreas? Sim, existem áreas e profissionais que ficam ali na linha tênue entre eu estou violando a política de privacidade da plataforma ou não. Então, às vezes, esses profissionais principalmente são os que mais sofrem, porque a automação da plataforma, de fato, podem derrubar. Um exemplo claro que nós temos, por exemplo, são pessoas que trabalham com o físico, a musculação, que muitas das vezes precisa demonstrar o corpo sem camisa, muitas das vezes só com a roupa que vai, por exemplo, num campeonato de fisiculturismo. E aí a Meta olha para aquilo, né? A automação da Meta olha e fala nudez e derruba a conta. Então, não houve a nudez. É um trabalho da pessoa, de fato, demonstrar o físico. Não tem como eu trabalhar com o fisiculturismo e querer estar todo cheio de roupa. Eu preciso demonstrar o que, de fato, é o meu trabalho. Isso acontece muito também com as pessoas que trabalham com conteúdo adulto, que também ficam ali na linha tênue entre violar ou não a política de privacidade. Acontece muito também com crianças nas redes sociais, que, em regra, tem que ter ainda mais cuidado, tanto pela utilização da imagem dessas crianças, quanto também a violação de alguma política interna. Então, existem os profissionais que são mais vítimas dessa automação, porque, de fato, a utilização ali de uma automação pode facilitar a derrubada desses perfis, mas aí a gente segue todo o trâmite. E se isso avançar para um processo, por exemplo, nós demonstramos, olha, é a profissão dele, ele trabalha demonstrando físico, ele trabalha mostrando, ele treinando na academia, por exemplo, que acontece muito. Então, não houve violação de política, houve uma má automação, um equívoco na plataforma. Então, acontece demais. A senhora falou, dentro do nosso bate-papo aqui, algo que me chamou a atenção. Com relação a esses perfis, que a senhora citou até a Marília Mendonça, que veio a falecer,
Quais são as atitudes que as plataformas estão utilizando com esses perfis dessas pessoas que vieram a falecer? Eles estão ocultos? Eles podem hoje ser ativados por familiares devidamente identificados? Como está funcionando hoje? Ainda é uma discussão. Não foi fechado esse Não ciclo? foi fechado, porque depende muito da forma como os familiares querem lidar com isso. Alguns estudiosos da área do direito digital, principalmente, entendem e batem na tecla de que isso é patrimônio, isso é herança. Isso foi construído pela pessoa na vida toda. Então, ela não pode simplesmente derrubar. E, de fato, não pode, porque é uma propriedade. Você ali tá com milhões de seguidores, você vai simplesmente perder aquilo? E, às vezes, investiu em tráfego para conseguir aqueles seguidores, né? Então, no caso, por exemplo, da Marília Mendonça ou de outras pessoas que falecem, a conta fica. Então, os familiares podem, de fato, utilizar aquela conta. Existem algumas redes sociais que desativam por inatividade. Mas isso aí leva um tempo, né? Leva um tempo. O certo não é a desativação. Pode acontecer do familiar não ter acesso à conta por causa de senha e tudo mais. Mas é isso, a gente consegue buscar judicialmente para demonstrar, olha, o titular dessa conta infelizmente faleceu, mas nós como familiares queremos manter a imagem dessa pessoa, queremos manter o perfil, porque existem fãs. Então tudo isso depende muito da forma como a família quer conduzir, né, a rede social, mas em regra, no geral, é patrimônio, é direito tanto do falecido como dos familiares que ficaram. Então é algo que precisa ser de fato buscado. É importante. Entendi. E, doutora, aí a gente está falando de processo, né, direitos e tal. Dentro desses casos que a senhora já defendeu, né, a senhora pode dizer assim, vale a pena, causa-ganha? Como é? A maioria dos casos foram causa-ganha? Quais são as dificuldades que são enfrentadas ali durante esse trâmite? É fácil conseguir um processo contra essas empresas? Causa-ganha não existe. Infelizmente, eu gostaria de garantir, mas causa-ganha não existe. Quando nós vamos para uma via judicial, nós dependemos do juiz que vai analisar o caso e principalmente do caso. Sim. Tudo que eu falo judicialmente, eu preciso de provas, por isso que eu reforcei muito print. Não adianta eu falar, por exemplo, que as minhas vendas caíram em 50% se eu não tenho como provar que as minhas vendas caíram em 50%. Sim. Então, pode ter caído de fato. Mas como que o juiz que está lendo ali só o processo vai falar, realmente caiu 50%. Então, tudo que eu faço num processo, eu preciso provar. E aí é bom as pessoas até ficarem atentas a isso. O cuidado de documentar, o cuidado de tirar print, o cuidado de fazer essa verificação. Porque falar, a gente pode falar. Pedir, eu posso pedir judicialmente. Mas eu preciso mostrar para o juiz que, de fato, eu tenho direito àquilo que eu estou pedindo. Que, de fato, eu tenho direito àquilo que eu estou alegando. Então, infelizmente, eu não posso alegar causa-ganha. Mas a maioria dos casos que nós temos, se tiver viabilidade, se não houve, de fato, a violação de política, porque às vezes a pessoa realmente viola. Sim. E como eu falei, é o caso do direito autoral, como eu falei na situação de propriedade intelectual, as pessoas que, de fato, usam as redes sociais para discurso de ódio, agressividade, cometimento de crimes, de fato, há violação da política. Não tem muito o que a gente fazer milagre aqui. Mas quem teve a conta desativada de forma irregular, é mais fácil nós conseguirmos prova para reativação. E, inclusive, eu digo que, por mais que às vezes você violou um direito autoral, você tem que ter o direito de manter sua conta, porque às vezes é só uma postagem. Às vezes você postou, já aconteceu numa situação de uma confeiteira na internet que fazia bolos temáticos de aniversário. Olha só, às vezes a pessoa nem imagina que isso pode dar problema. Mas roupas personalizadas, copo com time ali, né, que a pessoa torce, ou com a marca que a pessoa gosta de uma marca, mas é um produto que não é original, é uma réplica, uma representação. Então, essas pessoas, muitas das vezes, profissionais, acontece muito com os pequenos empresários, confeiteiros, pessoas que trabalham com produtos personalizados, violam a política em uma postagem. Às vezes só postou ali um time do Flamengo, a caneca com o emblema do Flamengo. Seu Flamengo. Você é Flamengo? Nosso Flamengo. Ele é Flamengo, Vasco. Ele é tudo. Depende com quem ele conversa. A senhora de qual? Só torce pra qual? Eu sou flamenguista. Então hoje ele é Flamengo. Você também é Flamengo, não? Você é o quê?
Eu também. É, sou carinha. Ele é múltiplo. Uma Tem treta. uma rixa. Depende de quem tá ganhando, né? A gente torce. Mas nesse caso, por exemplo, hoje você é o quê? Só pra gente dar um exemplo. Hoje eu sou Vasco. Hoje você é Vasco? Sou Vasco. Então vamos... Por que será que ele vai ser Vasco, né? Então vamos supor que uma pessoa postou lá uma caneca com o emblema do Vasco. Uhum. Caneca linda, bonita. Aquele conteúdo, sim, pode ter violado uma política, o direito autoral, né? A questão da marca do futebol, do clube de futebol, Sim. mas não é o perfil todo. Então, ainda assim, somente aquela postagem violou a política. E aí, a postagem, de fato, tem direito de ser derrubada, tem direito de ser removida, mas não o perfil todo. Para que você vai excluir o perfil todo de uma pessoa que trabalha com isso só por causa de uma postagem? Uma postagem que às vezes a pessoa ainda postou sem saber que estava violando algum direito. Inocente ali, né? Inocentemente. E assim, doutora e Diógenes, aí a gente vai para um outro contexto. Diante dessa robustez de informações de que assim, existe uma legislação que rege ali na internet. Não seria interessante já os influenciadores procurarem, né, no caso, esse serviço de assessoria jurídica antes, não é isso? Com certeza. Tem situações que nós cuidamos para vazamento de fotos, vazamento de imagens de pessoas que trabalham com isso. Então, muitas das vezes, nosso trabalho é justamente buscar vazamento para, verificando, já derrubar. Pirataria de infoprodutos, por exemplo, acontece muito. Então, nosso trabalho é buscar onde tem a pirataria para fazer a derrubada. Isso tudo a gente consegue fazer de forma administrativa. E nesses casos, sim, dificilmente a gente avança para o processo judicial, só se for buscar uma indenização e tudo. Mas, sim, quanto mais preventivo, Sim. menos você vai ter problema, menos você vai ter dor de cabeça. Então, cuidado com as redes sociais, principalmente, até no que você vai postar, ele deve ser preventivo, porque às vezes a dor de cabeça de buscar uma reativação, aí envolver processo judicial é pior. Então, a prevenção, em todos os casos, é sempre mais importante. Agora, a gente vive num momento muito assim delicado no Brasil, no mundo, mas vamos falar aqui do nosso cenário do Brasil, onde que nós temos uma polarização política e hoje, dependendo do que você fala ali nas redes sociais, essas plataformas entendem aí que está ali um discurso de ódio, né? Nós temos a questão aí também da sexualidade, da religiosidade e tal. Esses clientes da senhora, nessa gama de atendimento da mesma, para você que está chegando agora assistindo aqui, a doutora Duda, Maria Eduarda, mais conhecida como doutora Duda, responsável aí, conhecedora da área do direito digital, batendo um papo com a gente, falando com propriedade a respeito desse mercado que hoje é amplo, né, doutora? Sim. Mas esses que norteiam a política, a religião, a sexualidade, a senhora tem muitos desses clientes que muitas das vezes têm as suas contas derrubadas, sofrem por isso? Acontece muito, e muito de forma arbitrária, ou até mesmo por conta do outro lado da política. Exato. Como eu mencionei, muitas das vezes o concorrente faz a denúncia de má fé, como acontece nos casos dos políticos também. Se eu sou um opositor, eu vou de fato denunciar o seu perfil, porque não é isso que eu quero. Eu não quero que você avance com esse discurso que você está tendo. Então, se eu conseguir desativar sua conta, até você voltar, eu vou ter uns 2, 3 dias, só que eu, com o meu discurso, com os meus argumentos. Exato. Principalmente na época de política, né, das campanhas, isso conta. A senhora vivenciou esse cenário em algum momento? Vivenciamos. E as redes sociais, nós estamos com uma discussão, inclusive judicial, sobre isso. Uma discussão a nível nacional, podemos dizer assim, e que não chegou num resultado. Por quê? A plataforma fala que ela pode, muitas das vezes, remover um conteúdo porque ela acredita que aquele conteúdo deva ser violado, deva ser excluído. Aí a gente entra numa outra esfera que fala que somente pode ser removido um conteúdo com determinação judicial. E a gente tem uma linha tênue também entre isso. Até que ponto a plataforma pode ter esse direito se ela não gostou da sua postagem retirar? Então, acaba que nós, muitas das vezes, damos muito poder à plataforma para ela fazer o que quiser com as nossas postagens. Se eu não gostei da sua postagem, eu vou tirar. Eu não preciso de um juiz falando que eu preciso tirar. Mas aí não entraria as 3 siglas do poder? STF?
Sim, também entraria. Por isso que é uma discussão que está lá, entendeu? Uma discussão que não é nem a nível mais estadual, uma discussão a nível nacional sobre Até isso. 2026 resolve, né? Não sei não. Será que não? Não sei não. Vamos ver a próxima campanha política. Pois porque esse campo do direito digital, doutora Duda, ele é muito amplo. Muito amplo. Não obviamente que hoje, né, os pequenos empreendedores, os pequenos influenciadores, né, aqueles que já alcançaram o seu sucesso, o seu case, tudo bem. Mas eu acho que hoje os que mais são penalizados são esses que estão começando, que exatamente como nós estávamos conversando em off ali, vai ali, clica, li, né, e concordei, acessa aqui e entra. E não vê as entrelinhas, né, que lá no Código de Defesa do Consumidor pede para que seja bem amplo, né, bem visível. Amplo, mas se a gente, como consumidor, não está tendo nem o cuidado de ler, né, você imagina ver, né? Exatamente. E principalmente, muitas das vezes, como eu mencionei, as pessoas violam as políticas por desconhecimento. Porque não acreditam e não sabem mesmo que aquilo não é permitido. No caso, por exemplo, da utilização de marcas, de propriedade intelectual, que há violação. Então, os pequenos empresários, as pessoas que estão ali começando muito a derrubada, a restrição de perfil. Mas acontece também com os grandes. E o problema de acontecer com os grandes players, que a gente chama, é que eles perdem muito. O baque é maior, né? O baque é maior. Na verdade, é proporcional. Porque se eu olho para um pequeno empresário, ele tem sim prejuízo, proporcional ao que de fato ele fatura. Se eu olho para um grande player, um grande empresário, ele também tem prejuízo proporcional ao que ele fatura. Lógico que são proporções diferentes, porque acaba que o faturamento muitas das vezes é diferente. O que a pessoa ganha com a rede social é muitas das vezes diferente. Mas há prejuízo. E os grandes têm a vantagem de tem uma equipe jurídica, muitas das vezes tem um suporte ali, então eles conseguem resolver isso mais fácil. Infelizmente, alguns pequenos empresários, minha conta foi desativada, não tem o que fazer, cria outra. Até você criar toda a sua rede, se avisar para todos os seus clientes que você mudou, olha o trabalho. Mas isso iriam fazer até hoje. Hoje eu não vou fazer mais. Não. Porque hoje já conhece a doutora Duda. Exato. Nas dúvidas, não vão criar um novo perfil. Não vão precisa. Entrar em contato com a doutora. Exatamente. Acontece muitas das vezes no WhatsApp também. Você tá ali anos, você fica anos a sua empresa com o mesmo número de WhatsApp. E seu perfil, sua conta no WhatsApp é derrubada. Seus clientes querem falar com você e não conseguem. Você vai criar outro número para quê? Vai criar outra conta no WhatsApp para quê? Olha o problema que você vai ter até você falar com toda a sua base de clientes que você mudou de número, você já perdeu muito dinheiro aqui. Muito dinheiro. Então, a reativação é devida nos casos de forma arbitrária. Inclusive, eu lembrei de uma situação de WhatsApp que tudo que estiver na minha conta, ela precisa voltar. O Marco Civil da Internet traz a previsão de 6 meses. A plataforma é obrigada a manter tudo que tiver na minha conta por 6 meses, no mínimo. Esse estar na sua conta no WhatsApp, a senhora se refere às mensagens que foram enviadas. Exato. E de repente perdeu-se o número, veio tudo apagado. Exatamente. Eu tenho uma causa para a senhora. As fotos, nós estamos falando aqui muito de pessoas que trabalham com as redes sociais, que faturam com os perfis. Mas vamos para uma pessoa física que não trabalha com a rede social, mas tem ali foto de família. Tem foto que ela não tem mais no celular, porque às vezes é foto muito antiga, o celular trocou, já se perdeu a foto, nem sabe onde foi parar a foto mais, mas está ali no perfil. Olha que prejuízo até emocional que a pessoa tem, muitas das vezes de perder aquele perfil que não trabalha com ele, mas que tem fotos pessoais. Então, sim, reativou a conta, tudo tem que voltar do jeito que estava. Não pode alegar que houve vazamento, que se perdeu. Não, isso é legal, não é nem jurisprudência. Tem no Marco Civil da Internet essa previsão de 6 meses. Então, precisa manter isso em perfeito estado para quando reativar, voltar tudo para o titular, de forma correta. E assim, doutora, é uma dúvida mais voltada ali para o cunho jurídico mesmo, né? É a respeito da tipificação dessas irregularidades. Eu não sei se esse é o termo correto. Porque, por exemplo, se fosse na esfera civil, seria danos morais, por exemplo. Sim. Né? Como é que tipifica essas irregularidades? Por exemplo, eu processei a dona dessa rede social, e aí em qual
artigo, não sei em qual tipificação ela seria enquadrada, né? Ela vai responder o processo por danos morais ou por danos, não sei. Qual seria a tipificação desse? Quando você fala dona da rede social, você fala meta? A meta, por exemplo. Tá. No caso da meta, nós buscamos primeiro, como eu disse, a reativação, que é o principal, acho que é o mais importante e é o que, na verdade, todo mundo quer. É reativação da conta. Tá. Né? Mas aí a pessoa teria direito a algum outro benefício? Exatamente. Reativou a conta, o processo não acaba. Nós, lógico, viabilizando o caso, né? Não dá para engessar todos os casos em um só direito. Cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser um caso. Mas a maioria deles nós podemos identificar um dano moral. Seja por desvio produtivo de função, porque você ficou ali dias e dias tentando fazer selfie-face com a meta, para mostrar que você é você. Para mostrar que a pessoa titular ali é você. Olha o tempo que você perde. Isso é desvio produtivo de função. Também é previsto para nós no direito. Então, dano moral é devido de fato nesses casos, principalmente. Tanto pelo transtorno que você teve, ou muitas das vezes por outros danos que você gerou. Uma perda de autoridade, uma identificação muitas das vezes. Poxa, aquele evento lá que estava divulgando, cadê o perfil? Deve ser fraude, ou o evento não vai acontecer. E aí, além dos danos morais, nós podemos imaginar também os danos materiais que podem gerar. Eu vendia 10 peças dessa roupa por dia. Caiu minha conta, eu não estou vendendo nenhuma. Pensa só, 10 peças por 5 dias consecutivos é um dano material que gerou para aquela empresa. Então, além do dano moral, também pode gerar o dano material. Lógico, aqui nós estamos falando de uma situação de desativação de conta. Se eu imaginar, por exemplo, como falamos dos fakes, das pessoas que usam as redes sociais para cometimento de crimes, eu posso ir na esfera tanto civil, que aí eu vou pelo dano material, como pela criminal também, que aí a gente vai, de fato, ver o cometimento dos crimes que essa pessoa cometeu. Agora, antes de derrubar, como leigo completamente na área, antes de derrubar o seu perfil ali, a meta não teria, eu vou falar a meta aqui, mas é ampla aí, tá, pessoal? Sim. Nada contra, você sabe que eu tô falando que você tá próximo do homem em cima, calma. Não teria como avisar o proprietário antes, você violou tal regra, dentro de tantos dias será desativada a sua conta. Não é assim, cai lá e tchau e benção. O certo seria, né? Mas eles fazem normalmente ao contrário. Eu suspendi, aí você me avisa se tá devida a suspensão. Se não tiver devida, eu volto. Eu penso se eu volto. Mas se tiver devida, eu vou desativar, tá? Não vou deixar suspensa mais não. É assim que eles fazem, infelizmente. O certo seria o aviso prévio, até para você ver o que de fato aconteceu. Mas é importante tomarmos cuidado com pessoas que têm muitos casos de remoção de conteúdo. Então, se eu postei um vídeo hoje, tiraram. Eu postei um vídeo outro amanhã, tiraram. Aí é uma recorrência de infrações, vamos dizer assim, que de fato meio que dão um prévio aviso de que minha conta tem alguma coisa errada, mas não é formal, não é, por exemplo, você fez isso e cuidado, se fizer de novo vai acontecer. Não acontece, não é assim que faz. E não teria como reverter isso de forma jurídica, de forma ampla? Então, justamente nesse processo, que se precisar avançar, nós demonstramos que não houve o aviso, que não houve a possibilidade de, muitas das vezes, defesa, porque é importante a defesa, o contraditório, e aí avançando para o processo que nós demonstramos essas violações, que a plataforma não me deu oportunidade de defesa e muito menos entendeu o meu caso. Tem situações que nem tem resposta, que usamos os canais que eles nos dão e que eles não dão resposta. Em muitas plataformas acontecem isso. E aí é nesses casos que nós demonstramos tudo o que podemos foi feito. Não temos outra alternativa a não ser um processo judicial. E aí, infelizmente, a gente precisa entrar com esse processo. É frequente esses casos que avançam para processo, mas não é o que a gente quer, porque, de fato, o que buscamos é a reativação. Então, se eu consigo resolver isso de forma administrativa, olha que perfeito. Muitas das vezes você não quer se envolver em processo.
né? Eu, apesar de advogada, eu sei a dor de cabeça, muitas das vezes, que é um processo judicial, que é você ter que ir em audiência, que é fórum, e é saber que o seu nome está ali no processo. Tem gente que, de fato, tem essa preocupação de estar envolvida em um processo. Então, se a plataforma desse para nós as condições, entendesse as nossas necessidades, não precisaria. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Aí, precisamos avançar. Nós estamos falando do direito digital, falando, assim, bem especificamente a respeito das redes sociais, né, das pessoas que buscam ganhar sua vida aí com as redes sociais e tal, dando esse foco. Mas a senhora já pincelou, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito dessa questão que envolve hoje a IA, porque é um outro lado da moeda, a cada dia mais numa realidade, né? Tem hora que você fala assim, meu Deus, aonde isso vai parar? Exato. Como que nós, usuários simplórios, né? Nós terráqueos aqui, meros mortais que não temos conhecimento desse direito, podemos nos precaver diante do avanço da IA? É muito complicado trazer certamente o que pode ser feito, porque se eu falar que você deve fazer A, amanhã a IA está fazendo B, porque é um avanço tecnológico muito grande. Hoje nós temos realidades que você olha para uma foto e você não consegue identificar se é IA. Já aconteceram golpes, por exemplo, nas redes sociais de pessoas, dos golpistas que utilizam os vídeos de pessoas famosas para cometimento de crimes com a utilização de IA. Então acontece muito no dia a dia, esse cometimento de golpes. Então, todo cuidado com a utilização de IA é pouco. Vocês estão rindo? Alguém caiu em golpe? Não, é porque nós fomos aqui, eu e meu nobre colega, nós fomos vítimas de uma IA. É mesmo? De uma IA. Ele tem um vídeo? Aquele vídeo tá aí? Não, né? Tá sim. Tá? A senhora vai ver aí. E Você aí, vai passar aqui na a tela? senhora vai Não, dizer né? pra gente se é passível de um processo. Qual desses aqui a gente pode Olha pra lá. ganhar? Olha só. É uma sacanagem mesmo. Dá pra ganhar uma grana aí, doutora? Eu sei que não é causa ganha, né? A senhora acabou de falar que usaram um vídeo pra poder... Exato, aplicar Isso aqui foi de uma Aplicar foto, mas a gente tá Gente. ilustrando aqui, né? É uma foto de uma confraternização que nós estamos fazendo aqui. E o nosso nobre Lombardi, né? O nosso expertise aí, né? É o filhote de Lombardi. Ah, Lombardi tá se lá. foi. Olha o cara reformou, olha só. Olha que doideira. Então, mas isso mostra o nível, É. né? Isso foi uma brincadeira entre colegas de trabalho e tal, mas isso mostra o nível do ato da maldade, quando se Exato, querem fazer é. maldade. Uhum. Aí, no início da nossa conversa, a senhora disse, né? A internet não é terra sem lei. Não é. Frisa mais um pouquinho pra gente a respeito. Lombardi, presta atenção nisso Presta que ela vai falar atenção. agora. O bom é que vocês já identificaram a pessoa, Sim. então já, Temos provas. já ajuda o trabalho da advogada. É outra causa que ela vai falar. Inclusive a gente registrou aqui pra ter prova, né? Lá no... Vai estar Exatamente. nos anais do processo. Mas vamos lá. Nesses... Uhum. Pode falar. Pode falar, não. Nesses casos, depende muito da situação, né? De onde surgiu, de onde veio. Primeiro passo, identificar de fato quem é a pessoa responsável por aquilo. Uhum. E aí, se isso for postado nas redes sociais, por exemplo, nós podemos acionar a plataforma responsável pela hospedagem para que ela demonstre para nós quem é a pessoa que postou aquela publicação. Então, se isso foi postado no Facebook, no Instagram, por exemplo, nós acionamos o Facebook Brasil justamente para falar, me diz quem que fez essa publicação. E aí, tendo essa identificação da pessoa responsável, você decide o que vai fazer com essa informação. Dependendo do tipo de utilização, você avança tanto para a esfera civil, buscando uma indenização no caso de vocês, por exemplo, Uhum. né? Mas também pode avançar para uma esfera criminal. Isso acontece muito nos casos de golpistas que utilizam imagens e fotos justamente para aplicar golpe, Uhum. né? Acontece frequentemente a utilização de imagens de pessoas famosas para falar assim, olha só, clica nesse link e compra aqui, que esse site é confiável, e a pessoa nunca falou aquilo, porque utilizou IA justamente para usar a autoridade do famoso, né, do influenciador, para pessoas caírem em golpe. E aí, principalmente, envolve também a esfera criminal, porque houve
a perda de um dinheiro, houve um golpe, que acontece demais em golpe de Pix. Então, o primeiro passo na utilização de IA é identificar de onde veio. Já temos a identificação da pessoa? Você está pensando, né? Eu já tô pensando se é civil ou criminal. O quê? Os dois. Os dois, né? Acho que é verdade. Então, não é terra sem lei. Tudo que você faz tem consequências. Tem. A internet, graças a Deus, avançou muito. Imagina olhando para os nossos dias, nossos anos passados, o que nós éramos sem internet? Mas ela precisa ser usada com boa fé, ela precisa ser usada para o bem. Se eu utilizo a internet, a inteligência artificial para o mal, eu posso sim ser responsabilizado. Então, não é porque você está atrás de uma tela que não tem como saber que foi você que fez. Exatamente. Então, tá dado o recado. Isso aí não cola, né, doutor? Não cola. Ela acabou de falar que não cola. E quando há disparo em massa no WhatsApp, não foi para nenhuma outra rede social palpável, vamos colocar assim, pegou ali do WhatsApp, disparou. Como é que o direito, no caso, garante os direitos das pessoas nesse sentido? O como encaminhamento, é que vai provar, no caso, né? Quem for o primeiro a encaminhar, como é que descobre isso? Isso é mais difícil, porque realmente quando você precisa seguir a cadeia. E aí pensa, na medida que isso for aumentando, isso for sendo compartilhado, é difícil você chegar na pessoa responsável. Lógico, isso indo pela questão da plataforma, mas muitas das vezes, a depender da situação, você consegue identificar. Talvez uma filmagem do local que a pessoa estava filmando, você consegue saber quem estava naquele local, que fez uma filmagem que não foi uma filmagem legal, ou que não era o que você precisava. Então, tudo depende da situação, como isso foi compartilhado, como isso foi produzido, como foi utilizado, houve o compartilhamento, porque tudo que nós falamos aqui, inclusive, e envolve muito vocês, nós temos direito à informação. Então, às vezes eu vou compartilhar uma informação que para você é uma informação que não era para ser compartilhada, mas se eu olho a nível de jornal, vocês têm direito de informar, vocês têm direito de divulgar algum fato. Então, por mais que para uma pessoa seja um fato que não deveria ser divulgado e que quer a exclusão, vocês também têm o direito de informação. Então, em muitos casos, acontece esse equilíbrio. Até onde vai o meu direito sem prejudicar o direito do outro. Inclusive, a liberdade de manifestação que nós temos na internet. Falamos de política, né? Então, nós também temos esse equilíbrio. Até onde vai o meu direito de expressão comparado até onde vai o direito da outra pessoa para não cometer uma difamação, por exemplo. Se eu falo que a outra pessoa fez aquilo, eu estou informando, eu estou me expressando, eu estou cometendo um crime. Isso acontece demais na internet, né? E aí, cada caso, nós precisamos analisar se, de fato, eu estou exercendo meu direito ou eu estou prejudicando o direito da outra pessoa. Isso aí que a senhora está falando é importante. Teve um caso recente agora com um bispo muito famoso aí, que a fama dele é na internet. Ele tem mais de 40 milhões de inscritos no canal dele. E assim, o nome dele foi citado numa operação da PF, né? E um determinado veículo colocou na headline como se ele estivesse envolvido no macro da coisa, sabe? Era um envolvimento com uma determinada organização criminosa. Então, assim, ele foi para a justiça e conseguiu que o veículo mudasse a headline. Só que, assim, o veículo deixou a matéria lá, mas só fez mudar a headline. Sim, né? Tá muito ligado, porque, querendo ou não, eu mantive o direito à informação do veículo, mas também mantive o direito do bispo de não ter o nome dele vinculado ao que não era para ser vinculado, né? Então, aí trouxemos o equilíbrio que precisamos, né, nesses casos. Então, o que envolve a internet, tudo deve ser analisado cada caso. Muitas vezes a gente brincou que cabe, que não cabe, mas tudo que podemos fazer é analisar a nossa atitude, o que eu estou fazendo. Eu estou cometendo crime? Eu estou violando o direito de outra pessoa? Eu estou caindo em um golpe? Todo cuidado é pouco. Com páginas fakes, com perfis fakes, que utilizam a imagem de outra pessoa, com IA ou qualquer outro tipo, para
aplicar golpes. E aí a gente entra numa outra esfera, como nós falamos, o direito digital é muito amplo. Eu entro numa outra esfera que envolve golpe no Pix, por exemplo, de pessoas que entram no WhatsApp. Então, um assunto que muitas das vezes nós começamos com desativação de conta de forma arbitrária pelas plataformas. Sim. Eu falo de hacker, que entra nas plataformas e desativa minha conta, ou seja, eu perdi minha conta do mesmo jeito. Eu também falo de golpe no Pix. Sim. Eu falo de IA, que faz esse tipo de vídeo, né? Pra divulgar. Então, é muito amplo, muito amplo. A nossa atuação na internet, ela deve ser muito cuidadosa. A internet é muito poderosa. Sim. Tanto pro bem, mas infelizmente também pro mal. Nessa situação do Pix também é muito recorrente, né, doutora? Muito. Assim, desde o simples cidadão até grandes empresas terminam Exato. caindo, né, nisso. A questão do golpe do Pix, agora a gente não vai falar mal da Meta. Tá. A questão do golpe no Pix, a gente nunca falou mal da Meta aqui, né? Não, a gente sempre tá dando direito. Exato. Tá aberto. Não, mãe, pode ficar tranquila. Mas, no caso do golpe do Pix, por exemplo, a gente sempre busca, em todos os casos que nós atuamos, a resolver. Não adianta eu processar quem eu quero processar. Eu caí no golpe no WhatsApp, então eu vou atrás do WhatsApp. Não foi o WhatsApp que cometeu o crime. Lógico, ele tem responsabilidades por trás? Tem. Mas o quão efetivo é o buscar o WhatsApp? Não é efetivo no caso de golpe no Pix. No caso de golpe no Pix, por exemplo, nós buscamos o banco. O Tem banco. de saber diferenciar. De saber diferenciar. Porque se eu estou mandando um Pix pra você de forma atípica, eu nunca mandei um Pix de R$4.000 3 horas da manhã. Aí num dia sequer eu mando pra você um Pix de R$3.000 de madrugada. É uma transação atípica. Existem diversas formas de que o banco deveria identificar e eles muitas das vezes não fazem. Então, essa atividade atípica é uma forma que o banco deveria identificar que pode ser um golpe, bloquear essa transferência para verificar se é uma transferência devida, né? Então, existem diversas formas de identificar que o banco deveria fazer e não faz. Então, por mais que o golpe do Pix aconteça nas plataformas, nas redes sociais, muitas das vezes a responsabilidade não é da plataforma, é do banco, que não fez um bloqueio devido, que não houve a devolução. Se eu tenho uma conta num banco e eu tenho diversas denúncias de que eu estou aplicando o golpe, o banco vai manter minha conta? Não vai, ele tem que excluir aquela conta. E muitas das vezes não é isso que acontece. Quando nós acionamos o banco judicialmente e pedimos um histórico, vai lá um monte de denúncia, um monte de problema com aquela conta e o banco ainda manteve. Responsabilidade do banco que deveria adotar isso. Então, por mais que envolva a plataforma, por mais que envolva o direito digital, ali a gente não vai atrás da meta. Tem como ir atrás da plataforma? Tem, mas a gente vai andar, patinar e não vai resolver nada. Tem como ir atrás do golpista, da pessoa que de fato recebeu o meu dinheiro? Tem, mas não vale a pena. Não vale a pena. Você vai ter muito trabalho e muitas das vezes você não vai ter o retorno, sendo que o banco que tem responsabilidade legal para isso não fez a segurança que deveria. Então vocês estão vendo, é uma gama de informação. Muito E dentro dessa gama de informação, doutora, é uma pergunta muito buscada no Google, inclusive. O que é a LGPD? LGPD, a nossa proteção de dados. Sim. Muito importante. A LGPD é o que nos protege diariamente, né? Os dados, hoje nós falamos que eles são o novo petróleo. Certamente todo mundo recebe uma ligação de gente que você nunca viu na vida te oferecendo alguma coisa. Isso é indício de vazamento de dados. Você só pode ter acesso aos meus dados pessoais se eu autorizar que você tenha. Vazar esses dados. É claro, é TIM, é banco A, banco B. Tá vendo? Vazaram. Mas, gente, Três eu vou sair daqui cheio de processo. 3 causas já. Mas esses casos de vazamento de dados, muitas das vezes nós que damos causa sem saber. Tem que ficar muito atento a isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa pode dar vazamento, né? O que tem o que protege os dados, ele ainda assim não pode dar causa. Se eu pego os seus dados pessoais, eu preciso ter um objetivo para isso. Por exemplo, para que eu vou querer o seu CPF?
Eu tenho o seu nome e seu número, porque nós conversamos no WhatsApp. Para que eu vou ter o seu CPF? A não ser que eu seja sua advogada, mas aqui como conhecidos, para que eu vou ter o seu CPF? Para que uma empresa vai ter o seu endereço, seu CPF, seu e-mail, muitas das vezes sua religião, sua etnia, para quê? São dados que, muitas das vezes, eles precisam ter a finalidade para serem utilizados, e principalmente para serem armazenados. Então, o principal objetivo das pessoas, das empresas manterem os dados é principalmente a finalidade. Se eu não tenho finalidade para aquele dado, eu manter aquele dado no meu sistema é mais um risco de vazamento, porque é mais um dado que eu preciso proteger. Então, quando as pessoas ficam ligando pra gente... fulano, e eles sabem tudo, né? Nome, CPF, tudo. Incrível. Muitas das vezes, vazamento de dados. Empresas, de forma indevida, podem até ter vendido uma lista que você direta, tá ali. Né? Exatamente. Eu já ouvi isso mesmo. Tem até um digital influencer famoso aí que é processado por conta disso. Mas eu não posso falar. Não posso falar o nome, não. Daqui a pouco ele vai vir aqui, aí é problema pro Elias. Mas enfim. Exato. Então, doutora, diante de tudo que a gente está conversando, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo. O que realmente faz sentido, principalmente as pessoas hoje que estão nessa onda de investir em canal no YouTube, o TikTok tá aí, o Instagram também, as pessoas estão transformando essas redes sociais em fontes de renda. Mas diante de tudo que nós conversamos aqui, fica entendido que o melhor caminho para evitar o problema no caso, recorrer a quem entende antes de tomar qualquer atitude. Prevenção. Né? A prevenção. Exato. E falando em prevenção, né, a senhora trabalha com isso, não é isso? Então, assim, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, né, eu quero fazer uma consultoria antes de publicar determinada coisa, eu tô tendo certa dificuldade aqui no YouTube, eu fiz determinada operação, o YouTube ainda não me devolveu e tal. Como encontrar a senhora, né, para esse tipo de serviço? Pode me encontrar no Instagram, que não foi derrubado ainda. E se for derrubado, nós vamos atrás. Eu acho que eles vão querer divulgar pra senhora. Não vai não. Mas meu Instagram é mariaeduarda.azm, ali vai ter meu WhatsApp, ali vai ter meu site, todos os links ali de direcionamento, e podemos certamente conversar no direct, porque eu preciso entender cada caso, né? Situação. Como você trouxe muito a questão da prevenção, e aí vai mais pro marketing do que pro direito, mas eu gosto sempre de reforçar. Os leads são os novos petróleos, assim como os seguidores também são petróleos, são fonte de renda, muitas das vezes para empresários e influenciadores. E se eu perco isso, muitas das vezes eu perco a minha base de dados, eu perco meu petróleo, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um perfil no Instagram, o ideal, e inclusive uma estratégia de marketing, é que você esteja em outros canais. Eu perdi meu Instagram, mas eu consigo comunicar com a minha audiência no YouTube, eu consigo comunicar com a minha audiência no TikTok. Então, você evita um pouco o prejuízo que você tem com a derrubada de conta. Porque quando isso acontece, infelizmente, não é um milagre que num dia para a noite a gente consegue a reativação. É mais rápido quando tem a tutela, com certeza, porque não precisa esperar o processo transcorrer. Mas às vezes são 2 ou 3 dias, uma semana que você fica sem a conta. E aí você vai ficar sem faturar muitas das vezes. Então é até mais uma estratégia de marketing do que de jurídica. Mas eu gosto de reforçar porque é uma forma de você aquecer a sua base em outros canais, de você vender em outros canais, outras plataformas e principalmente não perder esse contato. Porque se eu perco meu contato no Instagram e eu só tenho Instagram, o que eu faço? E morreu. E não vai ter o evento. Nossa, eu não tô precisando disso aqui, a loja não tá ativa. Como assim? A desativação de uma conta é como se fosse um fechamento de uma loja. Aquela loja estava ali dia e no outro dia não está mais, como assim? Então, a prevenção em outros canais é muito importante. Inclusive, traz para nós a questão da marca, de reforçar o brand, de reforçar a autoridade. Porque a plataforma, a rede social, ela infelizmente não é nossa. Nós usamos ela como meio. O conteúdo é nosso, a marca é nossa. Mas se de um dia para a noite eles quiserem desativar, e aí? Eu vou perder minha base, eu vou perder minha autoridade, tudo que eu construí. Então, na medida que eu consigo aumentar essa base em outras plataformas, eu trago tanto uma prevenção
para evitar maiores prejuízos e também aumenta a nossa autoridade, um branding, né? Então, foge do jurídico, mas que é muito importante essa parte de prevenção. Sim. Então, a gente, é importante pensar nisso também, essa parte preventiva. Com certeza. E assim, antes de abrir qualquer rede social, a gente lê aquelas políticas de privacidade, ou então entre em contato com a doutora e fala, doutora, Aqui, quanto é aí? Lê esse Perfil da contrato doutora na aí. rede social, ó, só acessar lá, a doutora Duda. Antes de abrir a rede social, lê o contrato e fala, doutora Duda, quanto é pra ler esse contrato aí? Essas Quando você tiver com páginas. preguiça de ler De aquelas ler. entrelinhas, dá por favor, Leia pra mim e me diga se eu posso. Exatamente, deveria ser assim. Estamos chegando ao Exato. fim, né, Jorge? Mas um papo bem interessante, relevante, bem muito bom. interessante. Eu acho que dá para destrinchar até num próximo Sim. podcast aí, porque É. eu acho que abre uma seara muito grande. A gente tá Sim. brincando, né? Levando uma leveza aqui, mas é um assunto de suprema importância, que do outro lado nós sabemos que tem muita gente nesse momento sofrendo prejuízos Por conta financeiros, disso, como também psicológicos, emocionais, porque afinal de contas, né, muitos estão com as suas vidas 24 horas nas redes sociais. Sim, falando em vida, tem até uma série da Netflix que tá fazendo muito sucesso, né? Adolescência aí, tem Exato. muito Sim. a ver. A senhora já chegou a assistir essa Assisti, série? muito boa. Fala muito sobre essa questão do digital também, né? Digital. Ali. E os crimes ali Você estava falando que ia virar influencer? Não vou ver Não? mais. Não, tava antes vendo? eu vou ler aquele contrato lá então pra vai. ver se eu vou lá. Mas E eu leio assim- pra você, pode virar. Pronto aí, pode ó. virar Pronto. influencer. Resolveu o problema. Vou mandar pra lá. Vou virar digital influencer. E eu ainda analiso os contratos de marca que você fechar a publicidade. Olha, Então pode... outro ponto. problema, Não, cara. aí é Pode. outro ponto, cara. É Tá um vendo? combo. Contratos de marca. Porque, eu vou falar, cara, tem um ex-BBB aqui, né, que, assim, ele é da Bahia, cara, e ele... Não é o do É. Espírito Santo que você tá mencionando. Não, tô falando... E ele teve sérios problemas por conta disso aí. Não analisou o contrato, Sim. entende? Então, Tem- mais uma importância do direito digital, Exato. né? E tem muita coisa pra gente conversar. Isso aí é Vamos marcar mais importante. um bate-papo. Vamos marcar. Cirilo. E assim a gente finaliza, né, o nosso bate-papo, o nosso Aqui Pode. Obrigado, Jorge. Estamos à disposição. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Valeu e obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Lembrando, se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.